Alô, bom dia, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas. Eu tenho procurado fazer vídeos curtos para que fique mais fácil, dado o tempo que é curto para todos nós. Então eu tomei esse cuidado, que eu não tinha antes. Hoje, porém, eu queria contar com a compreensão de todos, que eu vou estender um pouco mais de 10 minutos, porque eu tenho algo relevante para falar, inclusive para mim mesmo. Então vamos começar. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que Deus amou o mundo de tal maneira? Por quê? O que significa de tal maneira? Não tem explicação. Não tem explicação. A lógica de Deus não é a lógica do homem. Para o homem, 1 mais 1 é igual a 2. Para Deus, 1 mais 1 pode ser 10 ou nada. Então, a matemática de Deus não é como a matemática do ser humano. Dito isso, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque era uma cidade que já tinha extrapolado a misericórdia e a graça de Deus. Deus é amor, mas também é justiça. Justiça. Então, os homens de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas, então ali era como se fosse uma metrópole, não é? Tinha a cidade maior e as cidades circunvizinhas, como São Paulo, capital, que tem ali a capital, em volta tem lá São Caetano, São Bernardo, né? E outras cidades que ficam ali no ABC e também em outras regiões, outras zonas da cidade. Então, Sodoma e Gomorra, Sodoma era a principal cidade. Depois vinha Gomorra, Zoar e Zeboim. Sodoma, Gomorra, Zoar e Zeboim. Por que Deus destruiu essas cidades? Se Deus é amor, por que Deus destruiu? Será que dá para mim compreender isso? Deus é amor, ao mesmo tempo destrói? Por que será? Guarde bem isso na sua cabeça. Se Deus é amor, se Deus nos ama, por que é? Ou por que é que Ele destrói? Deus é misericórdia para com os justos e também para com os injustos. E a destruição de Deus para com os injustos é um ato de misericórdia para com eles próprios. Como é que você vai entender isso? Eu já vos disse, a matemática de Deus não é como a nossa. A nossa matemática é precisa. 2 mais 2 só pode ser 4. Na ótica de Deus, me afastar um pouquinho aqui, na ótica de Deus, não é assim. É totalmente ao contrário. Não é? Lembra quando Deus mandou Jonas ir pregar para Sodoma, ou melhor, para Nínive, dizendo, olha, você vai pregar lá, entendeu? Que eu vou destruir a cidade. E depois Deus não destruiu a cidade. E Jonas ficou nervoso. Assim, agora você é um profeta falso? Mas por que Deus não destruiu mais Nínive? Se ele havia prometido que ia destruir? Foi Deus que mudou?
Essa parte aqui não estava no meu esboço, ou no meu script, como tenho dito. Se Deus ama e também destrói, por que será? Deus disse a Jonas que ele pregasse para os ninivitas, não lembro se será 3 dias. Deus iria destruir, mas não destruiu. Deus mudou? A matemática de Deus é igual à nossa? Não é. Não foi Deus quem mudou. Quem mudou foi os ninivitas. E aí Deus não precisou destruir. Guarde bem isso. Dito isso, por que Deus não são tantas coisas que as palavras não vêm. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Foi por causa da sensualidade. Lembram-se de que os homens de Sodoma, desde o menor até o maior, queriam coabitar com os anjos? Com o anjo? Coabitar, queridos amigos, significa ter relações sexuais. Razão pela qual Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Nos evangelhos sinópticos, ou seja, semelhante, Marcos, Mateus e Lucas, Cristo compara os últimos dias como Sodoma e Gomorra. A sensualidade, o sexo de maneira pervertida, foi o motivo pelo qual Deus destruiu Sodoma. E será a mesma coisa no final dos tempos. Basta ver o que acontece sob o nosso nariz. Então é isso. Essa mensagem que Deus quer nos passar. Ele não disse que ia passar mais de 10 minutos, mas eu creio que não vai precisar. Mas o livro de Ezequiel 33:11 fala também sobre isso. Porque a vez de morrer, Israel, se converta. Ezequiel 33:11, se converta. Porque a vez de morrer. Não é preciso morrer se vocês não se converterem. Mas Pedro também fala algo nessa direção. Aqui ele fala que as pessoas, nos últimos dias, irão duvidar da vinda de Deus, como também o povo antediluviano. Fala assim, Deus não vai acabar com o mundo em água, coisa nenhuma. Mas acabou. E eles batiam na porta da arca para entrar. Mas Noé não podia entrar. Ou seja, Noé não podia abrir a porta da arca. Sabe por quê? Quem fechou foi Deus. O fechamento da porta da graça pode ser o começo ou pode ser o fim. Pode ser o começo de uma nova vida para aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus. E pode ser o fim para aqueles que não aceitaram. É isso que Pedro também quer dizer. Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos tenham a salvação. Perceberam que Deus é amor e também que é justiça? E o que é que vamos fazer diante disso?
Eu vou aqui dizer os versos para que você mesmo leia na sua casa. O primeiro verso é João 3,16. O segundo verso é Gênesis 19, de 1 a 25, que fala que os homens de Sodoma queriam coabitar com o anjo. E o segundo verso está lá em Ezequiel 33, 11, que fala: convertei-vos, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Olha, coloca o seu nome. Em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, diz que Deus é longânimo para convosco, para que nenhum se perca, mas para que todos alcancem a salvação. O que é longânimo? Deus está esperando que você e eu se converta, para que nós não precisemos morrer a morte eterna. Então, os versos são João capítulo 3, 16, Gênesis capítulo 19, de 1 a 25, Ezequiel 33, verso 11, e 2 de Pedro, ou segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Eu vou ficando por aqui em 11 minutinhos. Deixa o seu like aí, meu amigo. Faça isso. Se inscreva aí no canal. Deixa o seu like. Se inscreva, por favor. Agora, vamos orar a Deus. Pai querido, obrigado por tua graça. O Senhor é amor, mas também é justiça. Que o Senhor possa nos ajudar por meio do Espírito Santo, para que venhamos a nos converter, como diz lá no Evangelho de João. Que o Espírito Santo veio para converter, para nos ensinar. Te peço, ou te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Só passamos 4 minutos só. Obrigado a todos. Tenham todos um bom dia. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.